Bem, senhores, vamos a mais um dos vídeos de dicas do CC. Neste nós vamos ver alguns detalhes sobre a regra de Cramer. A regra de Cramer é usada em geral no sistema normal. Um sistema é normal quando tem o mesmo número de equações e de incógnitas, e o determinante da matriz incompleta associada ao sistema é diferente de zero. Ou seja, senhores, se o número de equações é igual ao número de variáveis do sistema e o determinante da matriz incompleta é diferente de zero, é considerado então um sistema normal. A regra de Cramer: todo sistema normal tem uma única solução, que é dada por xi igual a d de xi sobre d, onde, senhores, o d é o determinante da matriz incompleta associada ao sistema e o d de xi é o determinante obtido pela substituição na matriz incompleta da coluna I pela coluna formada pelos termos independentes. Generalizando, num sistema linear, o valor da incógnita xi é dada pela expressão, ou seja, qualquer variável é dada pela expressão determinante do DI, onde o DI, senhores, é a matriz obtida de D, substituindo-se as colunas dos coeficientes de xi pela coluna dos termos independentes, sobre o det de D. Quem é D? É a matriz incompleta do sistema. Senhores, vejamos aqui um pequeno esquema em um sistema 2×2, para o uso da regra de Cramer. Então, nós temos a primeira equação do sistema ser A1x mais B1y mais C1, e a segunda equação do sistema A2x mais B2y igual a C2. Sistema 2×2, duas equações com duas variáveis. Então, senhores, começamos ao esquema para usar a regra de Cramer da seguinte maneira. Construímos a matriz ampliada ou a matriz completa do sistema, que é formada sua primeira linha pelos coeficientes da primeira equação e o seu termo independente. A segunda linha da matriz completa ou ampliada são os coeficientes da segunda equação e o seu termo independente. Os termos que estão em negrito, senhores, que nada mais nada menos são os coeficientes das nossas variáveis, coluna x, coluna y, são denominados da matriz reduzida do sistema. E ela alongada até os termos independentes é considerada denominada de matriz completa ou ampliada. Bem, senhores, a regra de Cramer. O D é o determinante da matriz incompleta, ou seja, a nossa negrita, ó. Senhores, se esse determinante for diferente de zero, o sistema possui solução única. Agora, se porventura esse D for igual a zero, nós temos duas condições de sistema, ou classificação. O sistema admite uma infinidade de soluções, é considerado um sistema possível e indeterminado, ou então, senhores, ele também pode não admitir nenhuma solução, ou seja, é considerado um sistema impossível. Bom, o nosso dx é o determinante relativo à variável x. Como você chega a ele? Na matriz completa ou ampliada, ou ainda na reduzida, você permuta, ó, a coluna dos coeficientes do x, ó, pela coluna dos termos independentes. Esse é o nosso dx. A coluna y permanece. Já por sua vez o dy, a coluna x permanece, os coeficientes de x, e a coluna dos coeficientes do y passamos a usar em seu lugar a coluna dos termos independentes. Então, senhor, no sistema 2×2, nós precisamos a princípio calcular esses três determinantes. Bom, e para chegarmos às variáveis do sistema, ou seja, a variável x você determina pela razão, pela fração ou divisão do d de x, determinante relativo à variável x, sobre o determinante dos coeficientes, que é o d, e a variável y, por sua vez, é o determinante relativo a ela, dy, sobre também o d. Então, senhores, aí um pequeno esquema sobre esse conteúdo. Bom, senhores, vamos então aqui a um exemplo numérico.
Vamos considerar aqui, no caso, esse sistema já está todo direitinho, arrumadinho, né? Coluna em X, coluna em Y, coluna termos independentes. Vamos para a nossa matriz alugada, a matriz completa. Coeficientes do X, coeficiente da primeira equação, 2 menos 1, 7. Coeficiente da segunda, 1, 5 menos 2. Temos aqui, então, a matriz completa e bem como a reduzida. Vamos iniciar pelo determinante da reduzida, né, senhores? Determinante do sistema. Olha, gente, se é um determinante 2, 2, não tem problema, né? Fazemos o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto da secundária. E resolvendo essa expressãozinha, chegamos então ao D, valendo 11. Se o determinante, gente, é diferente de 0, vamos ter condições de chegar à sua solução. Então, partindo para cima do dx, chegou a hora da gente começar a usar a coluna dos termos independentes. Vamos retirar a coluna dos coeficientes do x e passar a usar em seu lugar a coluna dos termos independentes. A do y permanece, no caso do dx. Novamente, gente, determinante de segunda ordem, fazemos aí o processozinho e chegamos a seu valor 33. Determinante y. O dy, no caso, vamos continuar com a coluna dos coeficientes de x e a coluna do y é quem vai ser retirada e passamos a usar em seu lugar a coluna termos independentes. Novamente, determinante de segunda ordem, chegamos a ele valendo menos 11. Senhores, valor do x depende do determinante relativo a ele sobre o d. Então, o determinante, ou seja, dx é 33 sobre o d, que é 11. E, gente, 33 por 11, nosso x valendo 3. Caso y, é o dy sobre d. dy é o menos 11 sobre o d, que é o 11. E menos 11 por 11, gente, é o menos 1, é o valor, então, do y. Então, nosso caso, x, 3, y menos 1. Bem, senhores, agora vamos aqui um de ordem 3 por 3, né? Três equações com 3 variáveis. Então, novamente aqui a nossa matriz ampliada, né? O sistema já está todo completinho. Primeira, segunda e terceira linha da matriz completa de acordo com as variáveis x, y, z, né? E termos independentes, as suas colunas, e o negrito é a matriz reduzida. Senhores, vamos começar a estruturar o sistema pelo delta. Nesse caso aqui chamamos o delta, o nosso determinante da matriz completa, a matriz reduzida, desculpe, a negrito. Se é determinante de terceira ordem, vamos usar nesse caso aqui a regra de Sarri. Repetimos as duas primeiras colunas ao lado da terceira coluna e fazemos o processo das diagonalizações, tanto no sentido principal como no sentido secundário. Aqui temos, gente, seu cálculo e chegamos então ao determinante relativo à matriz reduzida sendo 4. Se o determinante é diferente de 0, vamos em frente. Para o cálculo do x, uma maneira também econômica de a gente fazer, ó, o x depende do determinante relativo a ele sobre o delta, que é o discriminante da matriz reduzida. Então, senhores, aqui temos o valor do delta x. Vamos retirar a coluna dos coeficientes de x, passar a usar termo independente. Assim é feito, aplicamos a regra de Sarri, dividido por 4, que é o caso do coeficiente, do determinante dos coeficientes da matriz reduzida. Então, gente, fazendo o processo, chegamos então ao valor do nosso x sendo menos 9 meus. Caso y vai a depender do delta y sobre delta. Delta y, senhores, na matriz completa, vamos passar na reduzida, melhor dizendo, passamos a permuta do termo independente, da coluna dos termos independentes no lugar da coluna y. E aí, senhor, novamente, determinante de terceira ordem dividido por 4, que é o nosso determinante dos coeficientes. Aplicado o processo, senhores, a expressão, cálculo determinante, ficamos com y a ser 1 meio. E, finalmente, senhores, o caso z vai depender do delta z sobre o delta. Novamente, em relação a z, vamos retirar a coluna do z e passar a usar termo independente. Repetimos as x e y. Aqui temos o processo da regra de Sarri, divididos pelo delta discriminante, que é 4. Então, senhores, chegamos a z 23 meios. Solução do problema é a terna valor de x, menos 9 meios, valor y, 1 meio, e valor z, 23 meios. Bem, senhores, deixamos então aqui esse comentário para os senhores.
e deixamos isso aqui para os senhores praticarem. No caso, nós temos aí eles com as suas respectivas respostas. No mais, senhores, bons estudos, valeu, até a próxima.